Alô, alô Brasil, o Adrien Fio chegou com mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vídeo esse pré-Real Madrid e Elche pela 28ª rodada de La Liga. O Real Madrid volta a entrar em campo, né, nessa sequência aí absurda de Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões. Amanhã o Real Madrid enfrenta o Elche por La Liga, 28ª rodada do campeonato. Elche, que é o 17º colocado da competição. Mas não se engane, é um time que deveria ter muitos mais pontos do que realmente tem, porque é um time muito agradável de se assistir. Deu muito trabalho ao Real Madrid no primeiro turno, o jogo foi 2-2. E aí o Real Madrid precisa vencer o Elche no Santiago Bernabéu para se manter na briga pelo Campeonato Espanhol, né? Já que hoje a vantagem é de 4 pontos do Barcelona para o Real Madrid. E aí, claro, né, o Real Madrid deixando pontos contra o Elche vai permitir que o Barcelona jogue contra o Sevilla, em caso de vitória, abra mais pontos em relação ao Real Madrid. O jogo acontece neste sábado às 17 horas, horário de Brasília. O jogo será apitado por Jesus Gilmanzano, né? O Real Madrid aí com um árbitro que há muito tempo apita no Campeonato Espanhol, mas aí o Real Madrid precisando vencer, o Real Madrid também pensando no jogo da Liga dos Campeões. Mas antes de saber tudo sobre Real Madrid e Elche, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho. E é isso, pessoal. O Real Madrid, cheio de desfalques, encerrou a sua preparação para o jogo contra o Elche. O Álvaro Arbeloa foi para a coletiva de imprensa, falou sobre os jogadores da base, falou sobre o Thibaut Courtois ser o melhor goleiro da história do Real Madrid. Na opinião dele, o Thibaut Courtois já é. Muitos desfalques, né? O Mendy é um deles, se soma aí a lista de 8 desfalques, né? O Mendy se soma aí a Carreiras, Mbappé, Militão, Jude Bellingham, Rodrigo, Ceballos, muitos jogadores. Claro, né, tirando isso, o Real Madrid soltou a lesão do Mendy aí no bíceps femoral da coxa direita, jogador que provavelmente vai desfalcar o Real Madrid no jogo contra o Manchester City da volta na próxima terça-feira. Juntando aos lesionados, Franco Massantuno ainda está suspenso pela expulsão no jogo contra o Getafe. Ele pegou 2 jogos de suspensão, cumpre no jogo contra o Elche, o segundo jogo e último, né, dessa pena que aí a Federação Espanhola deu para o jogador. Álvaro Arbeloa falou sobre os jogadores da canteira, falou sobre o Thiago Pitarchi, né, falou que o Pitarchi hoje é titular, mas que não deve se iludir, que os jogadores da canteira precisam trabalhar, precisam correr, precisam se dedicar muito, mas é isso, o Real Madrid precisa vencer, né, o Elche, como eu falei, para se manter na briga pelo título. Sobre o time titular, o Álvaro Arbeloa deve rodar alguns jogadores, né? Um Real Madrid aí que tá tentando ficar vivo no Campeonato Espanhol, mas também quer pensar no jogo da Liga dos Campeões na terça-feira, já que é um duelo muito importante, né? Alguns jogadores terminaram bem cansados no jogo contra o Manchester City, mas aí Álvaro Arbeloa deve rodar algumas peças e entre eles Thibaut Courtois. Thibaut Courtois deve descansar no jogo contra o Elche, né? O Álvaro Arbeloa deve dar minutos ao Lunin que jogou pela última vez no jogo da Copa do Rei lá em janeiro, né? O primeiro jogo do Álvaro Arbeloa foi quando o Lunin entrou em campo, então algumas peças devem rodar. O Thiago Pitarchi deve jogar com a companhia do Manuel Angel. Muitos jogadores aí a gente pode ver no banco de reservas, como o Arnold, por exemplo. Então, Álvaro Arbeloa aí buscando alternativas no elenco e nas categorias de base, né? Falando na base, né? A gente tem visto mais jogadores tendo minutos. O Thiago Pitarchi hoje é titular do Real Madrid. A gente já viu que o Manuel Angel tendo minutos, o Palácios, e amanhã o Manuel Angel deve ter minutos no Real Madrid. Eu quero até ver aqui a provável escalação, né? Eu sei que volta o Carvajal, eu sei que para descansar o Arnold, o Asensio volta também pensando aí no jogo contra o City para descansar o Rudiger. Então, assim, é um Real Madrid com muitas novidades. O Álvaro Arbeloa também falou sobre esse esforço extra, né, que o jogador está tendo. Ele disse que quer que os jogadores cheguem em casa exaustos, né? Que cheguem em casa realmente para dormir. Então, assim, o Real Madrid pensando aí nessa sequência de temporada para se manter vivo nas competições. Manuel Angel deve ser titular no meio campo e aí o provável que descanse é o Tchouaméni. Tchouaméni numa sequência longa, já que eu falei aqui no canal várias vezes como acho o Tchouaméni
um dos 3 melhores jogadores do Real Madrid na temporada, saiu muito cansado, né, até com dores no pé no jogo contra o Manchester City, então Camavinga deve voltar a ser titular junto com esses jogadores da base. Outro cara que apareceu nos treinamentos aí, que é do Real Madrid Castilla, é o Dani Yanez, ponta direita do Castilla, que tem bons números na temporada, né, com 4 gols, 5 assistências, e é um cara que estreou no Real Madrid na temporada passada com o Carlo Ancelotti. No jogo contra o Girona, que o Real Madrid até venceu fácil, o Carlo Ancelotti colocou o Yanez para jogar no final do jogo. Então, amanhã, no sábado, poderemos ver melhor a lista de relacionados. Mas também, claro, o Real Madrid no ataque só tem Vinícius Júnior, Brahim e Gonçalo Garcia. Então, muitos problemas para Álvaro Arbeloa. Queria destacar uma coisa do Arbeloa, que ele é tudo que a gente queria que fosse o Xabi Alonso. Que o Xabi Alonso parecia ser um técnico de perfil corajoso, né? Que não teria medo de colocar um jogador do meio campo no banco, um atacante no banco. E em algum momento ele teve. Mas o Xabi Alonso não colocou jogadores da base. Ele não encontrou soluções na base como a gente esperava, como a torcida do Real Madrid esperava, né? Que, por exemplo, o Thiago Pitarchi. O Thiago Pitarchi figura no elenco principal, nos treinamentos, desde agosto e setembro. Muito elogiado, tem um amistoso do Real Madrid na pré-temporada que o Thiago Pitarchi entrou, e depois disso, assim, o Xabi Alonso não colocou os jovens jogadores. Tem o Juan Martínez, por exemplo, tem outros meio-campistas, que essa geração do Real Madrid Castilla é muito boa, né, sabe? A gente viu o Real Madrid ganhar a Youth League, viu até com o próprio Álvaro Arbeloa ganhar a Liga Espanhola Sub-17, então assim, eram jogadores bons que poderiam ter minutos e o Xabi Alonso não teve coragem. E o Álvaro Arbeloa tem muita coragem, ele não tem medo de colocar esses jogadores. Se precisar colocar um jogador importante, como a gente tem visto, o Camavinga, por exemplo. O Camavinga tem perdido espaço por conta dos moleques, assim. Ele não tem medo, eu vou colocar os moleques. O Manuel Angel foi importante na roubada de bola no gol do Valverde contra o Celta na semana passada. O Pitarchi jogou muito bem contra o Celta, contra o Manchester City. Então, assim, é um Álvaro Arbeloa, um técnico de muita coragem. E aí, claro, ele tem o seu jogo, né? Esse jogo contra o Manchester City tem a mão do Álvaro Arbeloa. As soluções que ele encontrou taticamente, a vitória do Real Madrid passa também pelo Álvaro Arbeloa. Então, assim, tem sido uma surpresa muito agradável, né? Ele que tem muitos problemas, entre eles o Mbappé, né? Que deve voltar para o jogo da terça-feira contra o Manchester City. O Arbeloa falou sobre o Mbappé na entrevista coletiva, disse, olha, ele tá bem melhor, tem treinado já com bola, ali separado. A ideia é que a partir de domingo, né, o Real Madrid joga no sábado, no domingo, o Kylian Mbappé possa fazer parte do elenco principal e aí possa aparecer já na convocatória para o jogo contra o Manchester City. Outro cara que voltou a treinar com o grupo se chama Éder Militão. Militão voltou a treinar com os jogadores, claro, não o tempo inteiro, mas ele já está fazendo parte do grupo em muitos momentos do treinamento. E aí a expectativa é que ele possa ficar à disposição já na semana que vem contra o Atlético de Madrid. Então é um Álvaro Arbeloa aí que está na briga do Campeonato Espanhol, pode se classificar na Liga dos Campeões, tem uma boa vantagem e aí está recuperando os principais ativos do Real Madrid. Militão e Mbappé em fase final de recuperação. De olho no rival, vamos falar um pouquinho do Elche. É um adversário bem chato, assim, sabe? A ideia de jogo com 3 zagueiros, 5 meio-campistas e 2 atacantes, entre eles o Rafa Mir, né, que já fez gol no Real Madrid. É um time bem chato, é um time que gosta de ter a bola, é um time que, claro, fora de casa dá muitos espaços, né, que normalmente em casa dá bem mais trabalho do que fora de casa. É um time que não venceu fora de casa ainda nessa temporada. É um time chato, o empate lá no Real Madrid sofreu muito, né, no jogo do turno lá em Elche. Então, assim, o Real Madrid pode ficar, assim, com a orelhazinha levantada, assim, sabe? É um jogo complicado, que aí se você deixa pontos aí, a disputa pelo título fica muito complicada. Eu já falei aqui no começo do vídeo que é um time que tá brigando pelo rebaixamento, tem 26 pontos, é o 17º colocado, mas na realidade todo mundo sabe que o Elche deveria ter mais pontos do que ele realmente tem, porque o Elche pratica um futebol agradável, né, sabe? Se você sentar num dia de sábado, dia de domingo, vou pegar aqui um Elche e Celta de Vigo, por exemplo, o Elche vai apresentar um jogo bem agradável, sabe? O Elche não é um time como o Getafe, por exemplo, que
vai furar a bola. Não, o Elche é um time bem agradável, que gosta de sair jogando, tem meio-campistas inteligentes, habilidosos. Então, assim, é um time que pode realmente dar muito trabalho ao Real Madrid, ainda mais um Real Madrid meio que esfarelado ainda, né, sabe? Quem não tá machucado, tá cansado, porque é uma sequência muito longa de jogos, então é um time que pode dar trabalho para o Real Madrid. O último jogo entre Real Madrid e Elche no Santiago Bernabéu foi 4-0 para o Real Madrid, lá na temporada 2022-2023. E o Elche não vence o Real Madrid desde 1978. Há muito tempo que o Elche não vence o Real Madrid. Então sabemos aí que caso o Elche venha a vencer o Real Madrid, teremos uma quebra de tabu e seria a primeira vitória do Elche no Santiago Bernabéu. Esse adversário que venceu apenas 6 jogos contra o Real Madrid ao longo desses quase 100 anos de competições espanholas. Se você chegou até aqui, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha. Amanhã após o jogo eu vou trazer conteúdos para vocês. Curta, comenta, compartilha, é isso, valeu e até a próxima.